Escola Estadual Peixoto Gomide, 120 anos, e lança um livro em 120 páginas. Um fato tão importante na história de Itapetininga não iria ficar fora da revista Top da cidade e do programa Top na TV. Aqui dentro dessa escola maravilhosa, uma decoração, uma arquitetura, um orgulho para Itapetininga, nós vamos com você acompanhar o lançamento desse livro histórico. Escola Estadual Peixoto Gomide, 120 anos em 120 páginas. Vem com a gente. Professor Van Clay, fiquei sabendo que o senhor começou a dar aula aqui no Peixoto Gomide. Começamos a trabalhar aqui em 1968. Tivemos a oportunidade de substituir o Paulo Rajizar, que era na época o melhor professor de matemática do estado de São Paulo. Ele praticamente ajudava o Dr. Oswaldo San Jorge, que era um renomado autor de matemática, e daí eu fui convidado para ele para participar daqui, juntamente com o professor Mário Carlos Martins, saudoso Mário Carlos Martins, que foi uma pessoa que me estimulou a entrar no magistério. Lecionou aqui no Peixoto Gomide por quanto tempo, professor? Foi tempo, desse período até 1980 mais ou menos. Foi um período muito bom da escola. Infelizmente naquela época a escola era muito seletiva. Tive ótimos alunos, só para citar algum, o nosso deputado Edson Geriboni, né? Era bom aluno, professor? Excelente, a gente fazia um pacto com as crianças no primeiro dia de aula, e principalmente o pessoal do científico, que já sabia que matéria, que setor que essa criança ia se dirigir, né? Ele queria fazer engenharia, eu falei, então só pode fazer na Politécnica de São Paulo. E graças a Deus passou em terceiro lugar. Sempre foi um aluno brilhante. Professor, 120 anos de Peixoto Gomide. É um marco na educação, na história da educação do Brasil, né? Muitos egressos muito bem sucedidos saíram daqui. Aqui saiu, graças a Deus, saiu muita gente boa, né? Eu falo do Dr. Chopin, que eu trabalhei muito com ele. Estudou aqui, foi secretário de Estado, trabalhou com Carvalho Pinto, na chefe de gabinete Carvalho Pinto, trabalhou com o governador Montoro, trabalhou com Quercia, uma pessoa de nome, foi deputado estadual. Daí, infelizmente, pela Revolução foi cassado, se afastou, mas depois retomou e teve uma atividade muito profícua na sua vida, né? Hoje é falecido, é uma pessoa saudosa que a gente tem muita guarda memória, não só ele. E tem uma particularidade, ele era filho do professor Modesto, que eu tenho a honra de trabalhar e dirigir a escola. E o professor Modesto era um professor daqui, tinha o maior canto coral, orfeônico e de violão do estado de São Paulo. Então aqui era referência também para a música. E finais de semana o Vila Lobos vinha passar com eles aqui na casa dele. Então ele foi o professor Modesto, que é o pai do Dr. Chopin. Ele era, na época, ele chegava a vender 20 mil partituras por mês, que era um absurdo, né? Hoje se fala, vende 1 milhão de CD, né? Mas quem vendesse 5 mil partituras tinha que ser um compositor de primeira linha. E o professor Modesto era, isso daí a gente tem muita alegria. Há 120 anos, então, a primeira escola normal do interior do estado. Tínhamos a Caetano de Campos, que foi a primeira, depois de Itapetininga foi a Quinhoada. Foi um trabalho político muito bem concatenado. Tínhamos naquela ocasião a figura dantesca, a grande figura do grande político itapetiningano e o grande político de São Paulo, coronel Fernando Prestes de Albuquerque. Fernando Prestes ligado a Nhonhô Pereira, Antônio Vieira de Moraes, liderança política local, amigo de Fernando Prestes, e a grande colaboração do senador Francisco de Assis Peixoto Gomide, político forte de São Paulo, ligado a Itapetininga. Então, com essa tríade aí, foi possível convencer Bernardino de Campos, que era o presidente do estado naquela oportunidade. Itapetininga foi aquinhoado. Inúmeras cidades, inúmeras comunidades de nosso interior postulavam essa escola.
felizmente veio para Itapetininga, foi a mola propulsora do nosso desenvolvimento, juntamente com a estrada de ferro Sorocabana, e Itapetininga então desenvolveu, cresceu e acolheu ao longo destes mais de 100 anos centenas e milhares de pessoas fora de Itapetininga, inclusive da sua família. No passado tivemos aqui a família Arruda Leite, seus ancestrais todos formados na nossa histórica Peixoto Gomide. Dr. Zé Ribeiro, hoje lançando um livro dos 120 anos do Peixoto, é um resgate da história e denota o interesse pela memória. O senhor analisa que a gente pode estar numa onda de crescimento do orgulho que a gente deve ter pela nossa cidade? Perfeitamente. A verdade é só fazermos uma retrospectiva. Centenas e milhares de jovens dos vários rincões do estado e do país formaram-se em Itapetininga e desbravaram o nosso estado e desbravaram o nosso país. Daqui saíram professores desbravando esta interiorização do estado, crescimento fora do estado, em Santa Catarina, no Paraná, em outros estados. Este livro, por certo, trará todos esses comentários com mais profundidade e da qual nos orgulhamos ao longo desses 120 anos. E sempre lembrando essas lideranças políticas, essas lideranças com grande atuação em Itapetininga, grande atuação no nosso estado, que foi possível esta grande conquista. Muita saudade desses corredores, Carlinhos? É emocionante e saudade morredora. Afinal, me formei aqui como professor em 1949 e relembro muito bem, com saudade, logicamente, de grandes professores que eu tive na minha trajetória escolar. E uma escola que formou gente importante, porque a Peixoto Gomide traduz uma vida política, administrativa, histórica de Itapetininga. Por aqui passaram grandes nomes e a gente se orgulha de estar incluído dentro dos formandos desta escola. E hoje, nestes 120 anos do livro em lançamento, a gente tem que saudar os responsáveis, a direção da escola, os alunos que colaboraram na confecção deste livro histórico, a direção, professores, alunos, ex-alunos e a imprensa presente, inclusive a revista Top, que está lá em cima, Top. Muitos egressos de muito sucesso saíram daqui. Você teve contato com esses egressos de sucesso? Saberia nominar algum deles ou não? Aqui gente importante, eu lembro de falecido já, um dos grandes nomes da imprensa brasileira, Murilo Antunes Alves. Temos também a que foi diretora da Fundação Padre Anchieta da TV Cultura, Marília Antunes Alves, irmã do Murilo, professora e formanda aqui. E tantos outros, inclusive o regente Modesto Tavares de Lima, que regeu muitos corais no estado de São Paulo. Professor Carrato militou aqui, professor aqui, dirigiu a parte artística da antiga Rádio Celso de São Paulo. E são nomes assim que a gente enumera facilmente, mas que nem sempre vem à baila com facilidade. Mas é uma escola que é um celeiro de valores e dignifica Itapetininga. O interesse do público nessa noite aqui tão prestigiada denota, na sua opinião, uma necessidade de ter orgulho de Itapetininga, Carlinhos? Mas lógico, a escola aqui orgulha não apenas a cidade, especialmente todos que a frequentaram e lecionaram nela e trabalharam nela como funcionários. Uma escola modelo, afinal foi a primeira escola do interior, após a Caetano de Campos da capital paulista. Esta foi a primeira escola do interior paulista a formar professores. E aqui tantos professores foram formados e são nomes consagrados na vida pública, na vida cultural, não só de São Paulo, mas do Brasil. E a gente vê aqui hoje alguns convidados, ex-alunos, professores e alguns alunos que participaram da confecção do livro. Então é, na verdade, um acontecimento importante que a sua revista, Fábio, que tem registrado tantos eventos importantes da Itapetininga, registra mais este aqui, que consagra a nossa cidade. Parabéns, viu? Eu que agradeço, Carlinhos. Mestre de cerimônia nessa noite tão importante, está em boas mãos. Convivi com grandes alunos aqui na Escola Peixoto Gomide.
Na época que eu frequentei a Peixoto Gomide, existiam os exames de admissão, que era uma seleção para entrar na escola Peixoto Gomide. Era muito difícil, os melhores alunos nesse exame que frequentavam as escolas, aqueles que não passavam na Peixoto Gomide, aí tinham que se procurar outras alternativas, mas que era mais procurada e era número 1, era Peixoto Gomide. 120 anos de uma bela história, né? Junto com a história de Itapetininga, uma referência, um símbolo de Itapetininga. Então eu não podia deixar de estar presente, agradecer o convite para estar presente, cumprimentar a direção da escola, os professores, todas as pessoas envolvidas, aqueles que colaboraram, para deixar registrado, né, essa bela história da Peixoto Gomide nos seus 120 anos aqui em Itapetininga. Deputado, o senhor que saiu aqui da Peixoto Gomide, essa escola que até hoje é um símbolo também da democracia, porque aqui nessas salas de aula, onde tem as urnas, é uma sessão eleitoral, saíram muitas autoridades, muitos líderes que defenderam e continuam defendendo o país. É um orgulho para Itapetininga, num momento que a gente parece ter uma baixa autoestima. A gente tem motivo para ter orgulho de Itapetininga, né, deputado? Sem dúvida. Primeiro, a educação pública no Brasil vem sendo bastante criticada, com as suas dificuldades históricas. E quando você entra como a diretora Maria de Fátima colocou, Templo do Saber, você entra aqui nessa belíssima construção, belíssimo estado de conservação, cuidado nos seus mínimos detalhes, cuidado com carinho, sendo cuidado com carinho. Isso daí é uma referência positiva no meio de tantas notícias ruins aqui no Brasil, né? Você ter preservado durante esses 120 anos essa escola, projetando para um futuro também grandioso, né? Quantas escolas, quantos que fizeram parte da história nesses 120 anos hoje desapareceram ao longo do tempo. Peixoto Gomide continua forte e viva, né? Com bastante entusiasmo, né? Por essa mobilização que foi feita em torno aqui da escola, em torno do lançamento do livro. Isso dá esperança para a gente acreditar em um futuro melhor. Qual é a sua participação nesse livro? Eu escrevi uma crônica na sala de aula, ela foi escolhida e agora está em uma das páginas do livro. Você já se imaginou um livro histórico como esse, com a importância que tem, ter o seu nome lá, que vai ficar guardado para a história? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas eu me sinto muito orgulhosa por ter uma parte de mim lá. E que se um dia eu tiver alguma filha, algum neto lendo meu nome, eu vou sentir ainda mais importante. É uma coisa que vai ficar literalmente para a história. Sem tirar o suspense do leitor, sobre o que fala a sua crônica? Ela fala um pouco da criação, não da criação, mas da arquitetura, de quem fez, quem foi o grande arquiteto que planejou essa escola. Ela fala dessas coisas, de ela ser um símbolo da cidade e de como uma sala normal em um dia normal. Isso aí, Vivian Galdino. Tá no livro 120 anos do Peixoto Gomide. Excelentes lembranças, ótimos professores e um tempo que falavam muito lá nas lendas, na Mulher de Branco, a Loira do Banheiro. Então, até nos corredores à noite que eu estudava, a gente tinha um pouquinho de receio, um pouquinho de medo, mas muito bom. Tem muita história da nossa cidade, muitas lendas. Aliás, ficamos sabendo que vai ter algumas lendas dentro desse livro, todas relacionadas aqui com a escola, contada por alunos, por ex-professores e tal. E eu acho que é maravilhoso eles terem essa iniciativa de deixar registrado a história dessa escola tão importante para a nossa cidade. É muito marcante porque o Peixoto Gomide, ele tem sido objeto de textos para mestrados, doutorados, mas que não chega ao povo, não chega ao público. E esse livro, inclusive, ele é de cunho assim, muito popular, né?
os textos são fáceis, né? Fotografias assim de todas de épocas antigas e que qualquer pessoa pode ler e pode se emocionar, porque de uma certa forma é um fato inédito, porque pela primeira vez é feita a história do Peixoto Gomide em livro. Talvez seja a única escola centenária que ainda é escola, porque outras escolas, como a Caetano de Campos, por exemplo, são repartições públicas. O Peixoto não, o Peixoto ainda é uma escola cheia de tradições, inclusive com ex-alunos que são por todo o Brasil, né? Porque, de uma certa forma, em relação ao magistério, por exemplo, ela é a segunda do estado de São Paulo, certo? E de uma riqueza total. Ela já teve cursos de aperfeiçoamento do magistério, de administradores escolares, na época em que ela era instituto. Hoje é só uma escola, mas ela é a escola. Conte pra gente a sua relação com essa escola. Olha, é a mais saudável e mais apaixonada possível, porque minha mãe foi professora aqui a vida inteira. E eu estudei aqui também, todos os meus irmãos também estudaram aqui. E depois saí um pouco de Itapetininga, né, quando casei e tudo, que morei em Botucatu, morei no Rio de Janeiro também. Depois voltei para cá, voltei para esta escola, onde eu estudei, olha que alegria, né? Então eu dei aula aqui, de 1ª a 4ª série. Eu dava aula no curso primário anexo, né, que chamava aquele tempo. E fiquei aqui até aposentar. Aposentei em 86, dando aula aqui. A senhora que nunca se afastou da educação, continua até hoje à frente do Lar das Meninas, né? Educação é dom, né, professora? Para quem ensina, é dom. É dom, mas é a coisa mais importante para o ser humano, porque através da educação que você molda o caráter da pessoa, né? Então... Escrever livro já é uma coisa difícil. São poucas as pessoas e instituições que registram em livro. Qual, na sua opinião, a importância para a história de Itapetininga, o livro com a história do Peixoto Gomide? Ai, você não imagina a alegria que eu estou sentindo de ver, porque eu conheço todo mundo daqui. Mas nossa, é muito gostoso ver, né? Ver alguns professores meus. Olha, isso daqui representa a nossa carteirinha de estudante, que era exatamente isso. E esse presente diariamente era carimbado, né? Então os pais também controlavam a assiduidade do aluno pela carteirinha. Olha, eu fico muito feliz em estar aqui nessa escola hoje, tá recebendo pessoas que já passaram por aqui, como aluno, como professores. É uma honra, né? Me sinto assim muito feliz mesmo, porque eu até fiquei emocionada. Logo que a gente começou a falar, a hora que eles pegaram o livro, folhando, olhando a própria história, as próprias fotografias, isso deixa a gente muito feliz. Como que se deu o processo de escrever o livro? A gente sabe que tem participação de alunos, professores, ex-alunos. Quanto tempo durou esse processo até o dia de hoje? Durou em torno de 1 ano, né? 1 ano e pouquinho, porque nós começamos em março de 2014. Aí a gente chegou a verba, né? Que a gente depende das verbas para tudo. Chegando a verba, a gente começou a pensar que nós tínhamos realmente condições e o que poderíamos fazer. Aí, numa conversa informal com a professora Carolina, PCNLP de português da diretoria, do núcleo pedagógico, ela veio e trouxe uma luz para nós, falando, né, o que tanto poderíamos fazer. Daí começamos a nos reunir e imaginar como seria. A princípio pensamos em memórias. Depois a gente começou a ver que surgiram assim, uma diversidade, e na pesquisa de campo mesmo foram surgindo muitos documentos. A gente optou por um livro não totalmente de memórias, mas sim abrangendo um campo maior. Ele tem poesias, crônicas, depoimentos, muita coisa bonita, muita história, né?
muita responsabilidade em dirigir essa escola e fazer com que ela continue bonita, né? Ela continue sendo utilizada assim da melhor forma possível, que as pessoas tenham realmente prazer em retornar e olhar que o patrimônio público está sendo bem cuidado. Isso, nosso cinegrafista, amante da Peixoto Gomide, Gustavo Moraes, vai mostrar nas cenas. Realmente a escola está belíssima. Parabéns, professora. Para encerrar, eu particularmente me emocionei muito com a homenagem que a senhora fez para o professor Reinaldo, né? Que faz parte da história dessa escola, né? A gente percebe que até hoje, nos ex-alunos, no retorno, eles tocam no nome dele. É uma pessoa que trabalhou aqui com muito amor. É diferente o diretor que chega e trabalha com amor naquilo que faz, né? Ele cuida, ele conserva, ele procura, sabe, fazer com que a escola tenha um nome. E o professor Reinaldo, dentre muitos, com certeza, que passaram por aqui, foi uma pessoa de grande importância para a Escola Peixoto Gomide. Deve estar nos abençoando neste dia, torcendo por nós e que a escola continue a dar bons exemplos, né? Isso aí. Muito obrigado, professora. E eu convido você, telespectador, 120 anos em 120 páginas. Peixoto Gomide, junto com a revista Top da cidade e o programa Top na TV, fazendo também a história dessa cidade.